Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Online da Convicção Editora. Essa é a aula da revista Diálogo e Ação, a revista para adolescentes da Convicção Editora para abençoar a sua vida. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator dessa revista e quero te convidar para que nós possamos refletir em mais uma aula, a 11ª. Já estamos quase encerrando o trimestre. Quero te fazer uma pergunta. Você já se pegou triste, consternado, emocionado e às vezes até um pouco confuso com a história da crucificação de Jesus? Se já, essa lição é para você. E se não, eu quero te convidar para que nós possamos conhecer coisas muito importantes sobre a crucificação de Jesus. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a vida e os ensinos de Jesus. E a 11ª lição, essa lição de hoje, eu quero falar sobre a crucificação de Jesus. Na oração inicial, eu quero te convidar para que possamos orar juntos, para que reconheçamos a cada dia o sacrifício de Cristo por nós. Dê pause aí no seu vídeo, chame a sua família, mande uma mensagem para os seus amigos e diga: vamos orar juntos para que nós possamos reconhecer a cada dia o sacrifício de Cristo por nós. Reconhecer o sacrifício de Jesus é também lembrar da nossa condição pecadora e de que nós precisamos estar a cada dia mais próximos dele para que estejamos mais longe do pecado. O texto bíblico base dessa nossa lição é de Mateus, capítulo 27, do versículo 33 até o versículo 56. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 33 até o versículo 56. Nós temos 3 objetivos nessa lição e eu quero compartilhar com você quais são eles. Lembrando que o tema da nossa lição é a crucificação de Jesus. O primeiro objetivo é aprender sobre o maior ato de amor do universo. O segundo objetivo é entender a dinâmica do livre acesso a Deus. E o terceiro objetivo, crer que o sacrifício na cruz nos é suficiente para a libertação do pecado. Depois de ler os objetivos, nós vamos dar início à nossa lição. E a introdução vai nos dizer que a crucificação de Jesus foi o ápice do seu amor. Sua morte na cruz e sua ressurreição revelou ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão de sua graça. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 7, tem um texto que eu quero ler para você. É um texto do apóstolo Paulo que está dizendo assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É isso que a crucificação de Cristo está nos apresentando. Foi o ápice do seu amor. Sua morte na cruz e sua ressurreição revelou a todo mundo, a todo o universo, sua grandeza, sua majestade, o tamanho do seu amor com a sua dor imensa. O ponto 2 vai nos dizer: tudo se consumou. Antes de ser pregado na cruz, o Senhor Jesus foi terrivelmente torturado. Os romanos eram considerados cruéis em suas sessões de crucificação. A crucificação era o pior dos castigos, o mais vexatório, o mais vergonhoso para se viver na época de Cristo. E por isso que foi o escolhido para que matasse aquele que se dizia ser mestre dos mestres e o rei dos judeus, o rei da humanidade, o Filho de Deus. Essa crucificação vergonhosa, essa tortura, essas dores estavam previstas no Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Isaías, de que ele seria açoitado, de que ele seria xingado, de que ele passaria grandes dores, tortura em nosso lugar, como uma ovelha moída no matadouro. O ponto 3 vai nos dizer: a natureza lamentou. Você sabia que até mesmo a natureza lamentou a morte de Cristo?
Ponto 3 vai nos dizer, os evangelhos sinóticos, são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, declaram que houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. É o que está lá em Mateus 27:45, Marcos 15:33 e Lucas 23:44. Então Jesus bradou em alta voz e entregou o Espírito, é o que está escrito lá em Mateus 27:50. A natureza a lamentar a morte de Cristo é a prova viva de que Deus, soberano sobre todas as coisas, de que Deus, soberano sobre a natureza, e a natureza, reconhecendo a soberania de Deus, via em Jesus Cristo um justo homem morrer por todos os pecadores. Vejam só o tamanho dessa dor. Dor tão imensa de um único homem levando todos os pecados que até a natureza gemeu. Nem mesmo ela suportou ver tanta injustiça. E essa injustiça foi por mim e foi por você, aluno, professor e ouvinte que nos assiste nessa aula. O ponto 4 vai dizer que o véu se rasgou. A evidência visual de que, mediante o sacrifício de Jesus, a separação existente entre Deus e o homem estava completamente desfeita, foi o rompimento do véu. No templo, construído primeiro por Salomão e depois reconstruído várias outras vezes até chegar ao templo da versão de Herodes, que era o da época de Jesus, existia um grande véu que separava a parte do santuário da parte onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. Então existia um véu separando o santuário do sacerdócio. A morte de Cristo rompeu, fez rasgar esse véu literalmente no templo de Herodes, significando que não existia mais barreira entre o santuário, entre as pessoas e Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de líderes religiosos para nos ligarem a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. E foi isso que também aconteceu na hora da crucificação. O véu se rasgou, simbolizando que eu e você agora temos acesso direto à presença de Deus Pai. Chegamos ao destaque da nossa lição. Lembrando que nós estamos refletindo sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus. E o destaque vai nos dizer, o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso à presença do Pai. Nós podemos orar diretamente, nós podemos clamar a Ele, nós podemos nos entregar a Ele, nós podemos consultá-lo sem ter ninguém em nosso meio. Jesus Cristo morreu também por isso, para nos reconectar, o religare com Deus Pai. Que tal mandar essa mensagem hoje para alguém que está precisando ouvir essa palavra? O véu se rasgou e agora nós temos livre acesso à presença do Pai. Quem sabe você hoje está precisando ter acesso à presença do Pai. Isso foi garantido por Jesus na cruz do Calvário, na crucificação. A conclusão vai nos dizer, agora já não há mais separação por meio de Jesus Cristo, o único caminho. Todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus e entende sua obra salvadora tem livre acesso ao Pai. Aleluia! Jesus Cristo, a crucificação de Jesus foi dura, foi dolorosa, foi vergonhosa, mas ela nos trouxe a liberdade de podermos falar com Deus. E isso é glorioso. É algo que só Deus Pai poderia nos proporcionar através do seu Filho Jesus. Você já sabe que em toda a aula nós estamos apresentando o perfil de um discípulo diferente. E você pode encontrar todos os perfis dos discípulos no suplemento disponibilizado gratuitamente para download no site da Convenção Batista Brasileira e também da Convicção Editora. Nessa aula, nessa lição, nós vamos aprender mais sobre o discípulo Simão, o Zelote. Baixe lá o suplemento, eu tenho certeza que você vai poder aprender com esse discípulo e quem sabe descobrir que se parece um pouco com ele. Para guardar no coração, eu quero ler para você o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que está dizendo: E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 51. Tudo isso foi proporcionado por Deus através do seu Filho Jesus. Mas isso aconteceu por mim
por você, aluno, por você, professor, por todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o único caminho. O véu se rasgou. Se achegue na presença do Pai. A minha oração nessa semana, que é a partir dessa lição, aprendendo sobre as dores e vexames da crucificação, nós também possamos aprender na redenção e na glorificação que há também na crucificação. Redenção de Jesus, livre acesso de Jesus para as nossas vidas, para que nós tenhamos acesso ao Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana e que você se achegue à presença de Deus. Tchau, tchau.